Santo, Santo, Santo. Querendo ouvir a igreja cantar. Maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Santo, Santo, Santo. Outra vez. Maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Santo, 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 maravilhoso, Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz, Deus forte, Santo, Santo, a última vez. Maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Santo, Santo. Aleluia. A Ele, somente a Ele, seja a honra, a glória. Amém. Nessa manhã, ninguém se apresente de mãos vazias perante o Senhor, amém? E não é questão de dinheiro, é questão de atitude. Vamos nos apresentar ao Senhor com alegria, com desejo de amá-lo mais, de conhecê-lo mais, amém? Vamos lá? Nós. com alegria, prazer e amor, nos reunimos aqui para adorar ao Senhor. Em gratidão, liberdade e louvor, nos reunimos aqui para adorar ao Senhor. Trazemos uma canção de amor, das nossas vidas não a Ti, Jesus, nós queremos pra sempre exaltar. Com alegria, Com alegria, prazer e amor, nos reunimos aqui pra adorar ao Senhor. Em gratidão, liberdade e louvor, nos reunimos aqui pra adorar ao Senhor. Trazemos uma canção de amor que as nossas vidas vão dar. A Ti, Jesus, nós queremos pra sempre exaltar. Tu é a glória. Tu é a glória, o domínio e o poder, a justiça pertence ao Senhor. Teu é o reino e pra sempre será. Nossas vidas pertencem a Ti. Trazemos Trazemos uma canção de amor que as nossas vidas não dá. A Ti, Jesus, nós queremos pra sempre exaltar. Essa é uma boa oportunidade para você cumprimentar seu irmão. Saia de onde você está. Sai de onde você está e abençoa seu irmão. Amém?
alegria, prazer e amor. Vamos nós. Com alegria, prazer e amor, nos reunimos aqui para adorar ao Senhor. Em gratidão, liberdade e louvor, nos reunimos aqui para adorar ao Senhor. Trazemos uma canção de amor e as nossas vidas voltar. A ti, Jesus, nós queremos pra sempre exaltar. Com alegria. Com alegria, prazer e amor, nos reunimos aqui pra adorar ao Senhor. Em gratidão, liberdade e louvor, nos reunimos aqui pra adorar ao Senhor. Trazemos uma canção de amor e as nossas vidas voltar. A ti, Jesus, nós queremos pra sempre exaltar. Tu é a glória. Tu é a glória, o domínio e o poder, a justiça pertence ao Senhor. Teu é o Rei e pra sempre será, nossas vidas pertencem a ti. Trazemos uma canção de amor e as nossas vidas voltar. A ti, Jesus, nós queremos pra sempre exaltar. Glória a Deus. Quantos querem conhecer mais o Senhor? Conhecê-lo mais de perto, na intimidade, andar com Ele, ter intimidade com Ele, passar o dia inteiro com Ele. Quantos querem? Eu também. Então cante essa canção comigo. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero por ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu, a coroa conquistar. Lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Do início. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco,
a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou caminhar e vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Senhor, Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. Aleluia. Não existe nada melhor do que estar na presença de Deus, de conhecer a Deus, ter intimidade com Ele. Ontem eu estive por um breve momento na reunião dos diáconos da igreja. A gente teve um tempo gostoso lá e na noite de sexta para sábado, eu vi uma frase do Júnior Barreto que me marcou muito. Ele disse assim: é muito interessante porque tem até adesivo, diz assim: Deus existe, eu falei com Ele hoje. Isso é muito bom, isso é legítimo, mas é mais legal ainda quando você pode dizer assim: Deus existe, Ele falou comigo hoje. Amém? Isso marcou, isso foi um ensinamento para mim, e eu queria transmiti-lo aos irmãos e cantar dentro dessa ideia de conhecer Deus, de estar mais próximo dEle, no silêncio, na intimidade. Cantar esse cântico de louvor. O teu amor se estende além do céu, constantemente mostras que és fiel. Tua justiça é majestosa como fonte, sabedoria mais profunda que meu mar. Mas vens comigo está o teu amor, me enche o coração. Oh, aleluia! Encontro paz, a sombra do teu perdão. Tenho alegria na mudança da tua casa, dos teus rios de águas beber. Tu és
irmãs e irmãs. O teu amor me enche o coração, encontro paz, oh aleluia, à sombra do teu perdão. Tenho alegria na abundância da tua casa, dos teus rios de águas vivas. Além do céu, constantemente mostras que és fiel. Tua justiça é majestosa como os montes, sabedoria mais profunda que o mar, mas vens comigo estar. A sombra do teu perdão, tenho alegria na abundância da tua casa, dos teus rios de águas beberei. Tu és meu rei. Apaixonadamente. Tu és meu. Mais uma vezinha, vamos? Tu és meu. Tu és meu. Glória a Deus. Que segurança sou de Jesus e já desfruto gozo da luz. Oh, glória a Deus. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva
Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias Único a ti, digno de Senhor. Aleluia. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as Escrituras, a carta de Paulo aos Efésios. Vamos continuar nos debruçando sobre esta carta. Capítulo 4, a partir do verso 17. Nós paramos aí no 16, no último estudo. E nós vamos até o capítulo 5, versículo 2. Essa é a terceira parte na divisão desta carta. E este parágrafo se estende até o final da carta. E o Paulo vai entrar em situações práticas da vida cristã, dizendo assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo tão precioso de louvor, de adoração, de oração, de clamor, de ouvir, Pai, tua voz, através do compartilhar, através das letras das músicas, através, ó Deus, do falar do teu Espírito ao nosso coração.
Pedimos que agora, através da Tua palavra, especialmente o Senhor nos ilumine, que o Senhor cumpra aquilo que Tu desejas cumprir, nos dê a capacidade de ouvir, de sermos sensíveis à Tua voz, dá-nos entendimento espiritual, revela-nos os mistérios de Deus, leva-nos a desfrutar da riqueza que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus. Nós pedimos que seja assim, para que possamos ser ramos frutíferos ligados à videira, possamos permanecer firmes, inabaláveis, até o dia de Cristo. Nos ajuda, nos abençoa, para a glória de Deus, nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Graças a Deus. Essa semana nós tivemos o privilégio de estar em Águas de Lindóia, por ocasião do 8º Congresso de Pastores e Líderes da Igreja Nova Vida, promovida pelo Conselho. O tema foi Quebrantamento à Medicina de Deus, e nós fomos ricamente abençoados, enriquecidos, fortalecidos, renovados e afinando também a nossa visão com todas as igrejas, para que a gente possa caminhar na mesma disposição, no mesmo objetivo e na mesma ação e dinâmica do Espírito Santo. E a gente entendeu, mais uma vez, que o caminho de uma vida abundante, transformada, abençoadora, tem que necessariamente passar pelo quebrantamento. E o quebrantamento é o método de Deus trabalhar a nossa vida, e ali nós tivemos vários seminários, várias palestras. O Bispo Antônio nos trouxe também uma devocional lá, então foi muito bom. Espero que o ano que vem a gente possa levar mais pessoas, mais líderes, e a gente fazer uma caravana aqui de pastores e líderes e participar desses momentos tão especiais da Igreja de Nova Vida. Amém, queridos? E falando nisso, nesse assunto de quebrantamento, caiu exatamente no assunto que o Paulo passa a tratar aqui no capítulo 4 de Efésios, sobre a vida santificada, sobre santificação, uma mudança de guarda-roupa, nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem criado em Cristo Jesus. Foi até comentado lá no nosso congresso sobre este livro, que é um dos livros que mais nos ajuda a compreender a questão da santificação, a questão de como Deus trabalha o quebrantamento, que é a liberação do Espírito, do Watchman Nee. Eu não sei se esse livro está esgotado, mas é provável que não. Tem nas melhores livrarias do Richard. E esse outro aqui, todo mundo devia ler, que é A Vida Cristã Normal, que também, basicamente, é a continuidade desse livro aqui. Acho que todo cristão tinha que ler esse livro, Vida Cristã Normal, do Watchman Nee, e eu quero estimular você a comprar, a adquirir, a ler. Vai te ajudar a compreender um pouco mais sobre como que Deus trabalha na nossa vida, nos tornando novas criaturas, e como que nós podemos participar desta obra de Deus, desenvolvendo a nossa salvação com temor e com tremor. Então, sugiro que você adquira. Não estou ganhando nada com isso, viu? É apenas para sua edificação, seu crescimento espiritual. Faz muito bem ler, faz muito bem estudar a palavra de Deus. O texto que nós lemos retrata exatamente essa proposta prática da vida cristã no nosso dia a dia, a necessidade da gente mudar de roupa, né? De vez em quando a gente tem que passar lá no guarda-roupa e tirar aquelas roupas que, né, faz tempo que está lá,
aquela calça jeans surrada que já sabe, se você deixar ela solta, ela já vai para o trabalho com você, ela já vem para a igreja, ela já sabe todos os caminhos, e faz bem de vez em quando, dentro da possibilidade, né, tirar o velho para dar lugar ao novo. E especialmente aquelas roupas que aquele espírito maligno entra lá no guarda-roupa e aperta essas roupas, né? Já viu? Tem um espírito maligno que aperta as roupas da gente no guarda-roupa, você vai vestir e não está servindo mais. Não é possível, servia até outro dia. Então, de vez em quando, a gente tem que exorcizar o nosso guarda-roupa. E, espiritualmente falando, é a proposta do apóstolo. Nós temos duas naturezas dentro de nós. A natureza de Deus, que foi plantada no ato da nossa entrega a Jesus, da nossa conversão. O Espírito de Deus veio morar em nós, habitar em nós, no nosso espírito. E por fora desse espírito, que Paulo chama de homem exterior, está a nossa natureza carnal, o homem velho, ou velho homem. E que esse velho homem precisa ser morto cada dia. Não basta desmaiar ele. Ele tem que morrer. Ele não se converte, né? E ele se manifesta de vez em quando. À medida que você não anda no Espírito, não cultiva uma vida no Espírito, essa velha natureza acaba tomando o controle. E aí a gente, na linguagem do Paulo, passa a viver como os gentios, na maneira de pensar, a qual nos leva a um estilo de vida prático que se assemelha ao andar dos gentios ou daqueles que não conhecem a Jesus. E falando de santificação, é bom a gente pensar que a santificação são os dois lados da mesma moeda. Não existe santificação sem a obra do Espírito Santo. Por isso Jesus Cristo veio morrer por nós. Por isso, ao subir, ele enviou o Espírito Santo para morar em nós. Porque nenhuma pessoa é capaz de viver de acordo com o padrão de Deus. Ninguém. Somente Jesus pode viver e somente o Espírito Santo pode levar uma pessoa a viver de acordo com o padrão de Deus, a ser semelhante a Jesus. Então, não é uma autotransformação, não é automudança, é uma obra de novo nascimento, de regeneração, que o Espírito Santo está operando em nós, dia a dia. E a esse processo, a Bíblia chama de santificação, de depuração, de transformação, dia a dia, aplicando em nós a obra espiritual, para que de fato e de verdade a gente seja nova criatura em Cristo Jesus. Esta é a obra da graça. E isso Deus nos deu em Cristo Jesus. O outro lado da moeda é a minha parte em relação à obra do Espírito. Essa disposição de perseverar, de insistir em desejar viver de acordo com o padrão que Deus exige. Porque se tem uma coisa que Deus não tem na igreja, é a única coisa talvez que Deus não tenha na igreja, é a sua vontade. Se você não entregar a sua vontade nas mãos do Senhor, Ele não vai possuí-la por força, Ele não vai possuí-la agressivamente, ditatorialmente, tiranicamente, porque o Senhor não agride, não força. Mas quando eu entendo que há uma obra maravilhosa na minha vida, existe um padrão a ser seguido, vivido, experienciado, eu não consigo chegar lá, não é possível a mim viver daquela forma, ter aquelas qualidades, características, mas
eu tenho alguém que vive em mim e que vai me fazer chegar lá, então eu tenho que me entregar para que este alguém, que é o Espírito de Deus, possa me transformar, a fim de que eu tenha capacidade de viver de acordo com o padrão de Deus. É a mesma coisa, por exemplo, eu não jogo tênis, mas não suponhamos que nós vamos jogar tênis. Aí eu entro lá, vou jogar com o Guga. Vou tomar lá, provável que eu nem alcance a bolinha, né? Mas aí, de repente, hipoteticamente, eu deixo o Federer entrar na minha vida. E o Federer agora vai jogar com o Guga. Como é que vai ser? O Guga é a minha carne. O Federer é a natureza de Deus. Então, o que eu preciso fazer é deixar Jesus crescer, reinar na minha vida. Entregar a Ele, correr para Ele, com as minhas fraquezas, com meus pecados. Falar, Senhor, eu não quero isso na minha vida. Eu não quero ser impaciente. Eu não quero ser uma pessoa iracunda. Eu não quero ser uma pessoa estupim-curto. Eu quero ser uma pessoa que o Senhor controle, que o Senhor me dê, vivenciar, ser uma pessoa mansa, ser uma pessoa que tenha capacidade de perdoar, que tenha capacidade de amar, que tenha capacidade de oferecer de andar a segunda milha, de oferecer a outra face, de amar o meu inimigo, de ser humilde, pobre de espírito. É o padrão de Deus, mas eu não consigo. Mas há alguém que está em mim, que vai fazer isso em mim. Mas para que Ele faça, eu preciso me render a Ele. E essa é a ideia básica da vida espiritual em santificação. A santificação está ao alcance de todos nós. Se a gente olhar lá em Romanos 8, se puder abrir aí, no versículo 5, a ideia básica é essa aqui. Paulo está falando dessa obra maravilhosa, e o contexto é exatamente esse. O Paulo fala no capítulo 7 da sua luta, que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, mas o mal que ele não queria, ele estava fazendo. Miserável que sou. Mas aí ele dá um brado de vitória. Graças a Deus por Cristo Jesus. E aí no capítulo 8, ele entra falando da obra do Espírito Santo. E no verso 5, ele fala, olha, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem o pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aí ele vai continuar falando sobre esta obra do Espírito Santo, de nos transformar. E a nossa parte é nos inclinar para o Espírito, para as coisas do Espírito. Como que é, o que significa esse inclinar para as coisas do Espírito? É isso que nós vamos trabalhar nesta manhã. Porque muitas coisas na nossa vida precisam ser feitas e devem ser feitas pelo nosso homem interior, pelo Espírito de Deus que habita em nós. Mas muitos cristãos ainda vivem com atitudes, com práticas, com estilo de vida, segundo o homem exterior, segundo a carne, segundo os seus pensamentos, conceitos, concepções. E esse homem exterior precisa morrer, ser quebrado, para que o homem interior, onde o Espírito Santo está, possa fluir e possa vir à tona aquilo que é de Deus, a nova natureza que nós temos em Cristo Jesus. Ok? Amém? Deu para entender? Amém. Graças a Deus, né? Primeira coisa que a gente vai perceber é que santificação começa com uma decisão. Implica na minha vontade. O
Paulo vai dizer no verso 17: portanto, irmãos, ou seja, por causa do grande propósito de Deus, que ele vem falando no capítulo 4, da unidade da fé que deve ser preservada, da participação de todos no corpo de Cristo, que Deus está construindo uma nova humanidade em Cristo Jesus, e nós participamos com os nossos dons e talentos, com as nossas capacidades, com as nossas funções. Ele diz: por causa disto, irmãos, não andem como andam os não cristãos. Assumam que vocês agora vivem de forma distinta e devem ter um estilo de vida distinto daqueles que não têm Cristo. Houve uma mudança. Nós estávamos andando como gentios, de acordo com a nossa vontade, o nosso entendimento. Aí houve um encontro com Cristo e a Bíblia chama isso de conversão. Agora eu ando conforme a vontade de Deus, o estilo de vida que o Senhor agora se agrada. Então, o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso, os lugares que eu frequento, a maneira como eu gasto dinheiro, tudo isso muda. Porque agora os valores não são os valores desse sistema que eu vivia, que o príncipe das trevas governa, mas agora eu vivo os valores de um reino que é inabalável, cujo rei, com o seu reinado, é o Senhor Jesus. Então agora o Paulo está dizendo que eu preciso decidir, escolher. Olha, eu não vou andar daquele jeito. Posso até não conseguir, não vou conseguir andar daquele jeito, como Jesus quer, mas daquele outro jeito, eu não vou andar. Porque isso é importante, irmãos. Eu tenho que ter em mim a disposição de não pecar. Eu saio de casa e falo: não vou pecar. Vou evitar o mal, eu não vou entrar nessas coisas. Essa é a primeira escolha que eu tenho que fazer na minha caminhada. Evitar, fugir, decidir. Eu agora sou um cristão. Não vou me envolver com as coisas, com os valores. Não vou participar das coisas desse mundo. Não vou me deixar contaminar por esse estilo de vida governado pelas trevas. Eu agora sou uma nova pessoa. Ainda não estou perfeito, transformado, mas estou prosseguindo para o alvo, como nós cantamos aqui. E de glória em glória, Deus está me transformando. E eu estou assimilando os valores do reino de Deus. Entendeu, irmão? Por que tem cristão que tem 30 anos de crente e nada mudou? Porque exatamente continua andando segundo o velho homem, a velha natureza. Não se inclina para a coisa do Espírito. No máximo ele consegue cumprir alguns rituais religiosos, mas não é uma nova criatura como Deus desejou. E isso a gente encontra muito por aí. O discípulo de Cristo, gente, ele é distinto em seu estilo de vida, em seus valores, comportamentos e escolhas. Ele é sal e luz, ele é diferente. E não é só porque ele carrega uma Bíblia, não é só porque ele frequenta uma determinada igreja. Ele é alguém que Jesus o transportou do império das trevas para o reino maravilhoso do seu amor. E agora ele está envolvido por valores, por uma vida que vem do reino de Deus. E é para lá que ele tem que seguir. É esses valores que ele tem que assimilar. Ele é distinto. Amém, querido? Se ele frequenta os mesmos lugares, continua tomando as mesmas biritas, o mesmo comportamento, a mesma linguagem, que diferença tem? Eu trabalhei com uma pessoa que era assim. Era membro de igreja,
mas me atrapalhava a evangelizar meus colegas de trabalho, que é uma coisa terrível. Um dia um colega de trabalho falou, rapaz, mas você é diferente, aquelas fulana lá, ela é crente, mas nem parece que é crente. Mas você é diferente. Eu falei, é assim mesmo. Por que você é diferente? Não, porque você tem um jeito diferente, você não sai com a gente à noite pro barzinho, não bebe, não fala besteira, tem uns assuntos diferentes, você convive com a gente, é acessível, você tem um jeito diferente de falar, você é um cara que a gente sente que pode confiar, pode abrir o coração. Ela é esquisita. Ela é arrogante, ela pisa nas pessoas. A gente vai para a boate, chega lá, ela chega o rei até de madrugada, e todo mundo põe a mão. Falei, aí você não dá para explicar isso para um cara que não entende espiritualmente as coisas, né? Aí você fala de Jesus, tal, do amor de Jesus que te alcançou e tal, mas a pessoa crente, mas continuava vivendo um padrão do velho homem. E aí é crente. E aí é complicado, né? Porque a conversão é uma mudança de direção, né? A gente está nesse mundo, é como lá na Piracema, né? Indo contra a correnteza. Nós estamos... Tá, todo mundo avança sinal, todo mundo para em lugar que não devia, faz conversão errada, mas a gente é diferente. Né? Ou não? Porque acima das leis de trânsito, nós respeitamos e honramos a quem? A Deus. Então, para honrar a Deus, eu respeito todas as leis. Né? É isso que o Paulo está falando. É um estilo de vida diferente. Ele é diferente. Seu comportamento é diferente. Porque ele nasceu de novo. A sua forma de pensar e de agir é diferente. E aí o apóstolo vai falar como vivem os gentios. Como é que eles vivem? E que nós não devemos andar como eles. Na vaidade dos seus pensamentos. Essa palavra vaidade no original é a palavra vacuidade. É um vácuo, é um vazio, é oco espiritualmente. É uma pessoa que não tem entendimento espiritual, é fútil. Esse é o significado dessa palavra vaidade, empregada aqui pelo apóstolo Paulo. A mente deles é vazia, eles fazem o que dá na cabeça. Nós não. Nós temos agora a mente de Cristo. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos o Espírito Santo em nós. Eles vivem obscurecidos de entendimento. Eles não entendem as coisas espirituais. Coisas tão simples como dizimar, eles não entendem. Que isso? Você está enriquecendo o pastor? Você dá dinheiro na igreja? Né? Eles não entendem a razão de algumas práticas. Por que você vai na igreja 2 vezes por semana, no domingo? 2 vezes, bispo? Para que isso? Uma vez não basta? Eles não entendem que se a gente pudesse, a gente passava aqui o dia inteiro, a noite inteira, a semana inteira, como aqueles do primeiro século. Por quê? Por causa da presença de Deus, por causa da nossa comunhão, por causa da graça de Deus, da vida de Deus, que está sendo manifestada entre nós. É isso que nos atrai. Mas eles não entendem. Não, já fui na missa uma vez está bom. Já cumpri meu dever. Eles são alheios à vida de Deus. São ignorantes espiritualmente. Têm os corações endurecidos. O que é isso, coração endurecido? A gente vê isso quando a gente trabalha com casais.
eu não entendi essa palavra, coração endurecido. Mas depois de alguns tratamentos aí com casais que divorciaram, aí eu entendi o que era coração endurecido. Chega ao ponto de não aceitar, não ouvir, não dar oportunidade, não crer que Deus pode mudar uma situação. É melhor separar, não aguento mais, não amo mais, não quero saber, mas a Bíblia, não quero saber, não dá. E aí, opta pelo atalho que lhe convém, né? Cuidando de alguns casais que o casamento foi para o buraco, eu percebi. O que é dureza do coração? Insensíveis e vivem na depravação e impureza, verso 19. Então essas são os valores, as características daqueles que não têm Cristo. Então, não andar como eles, porque o estilo de vida, o pensar, a mente deles, a maneira como vivem, como andam, como conseguem ver a vida, não é a mesma maneira que Deus tem para nós e que Deus aprova e que Deus manifesta na nossa vida. Se você ler o Salmo primeiro, você vai entender. Né? O que diz o Salmo primeiro? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. É mesmo aí os gentios, os não cristãos, não anda segundo o conselho, porque o conselho deles é o quê? Eles são idosos, não têm conteúdo, não têm discernimento espiritual, são carnais, são alheios à vida de Deus. Então não anda no conselho dos ímpios. Porque quem anda acaba se detendo. Não se detém. Opa, gostei. Começa a ter comunhão. Aprovação. No capítulo 5 de Efésios, Paulo vai dizer que a gente não deve ser cúmplice dessas obras, nem se misturar com esse tipo de gente, no sentido de conviver com eles e participar do que eles participam. Então, não andar no conselho, porque se andar vai se deter no caminho dos pecadores, e em se detendo no caminho dos pecadores, vai se na roda dos... Olha só, isso é um processo, irmãos. É o que a gente chama de apostasia no Novo Testamento. Porque o escarnecedor, ele sabe que Cristo, de Deus, ele sabe da história, ele sabe que existe alguma coisa, mas ele não quer, ele escarnece disso. E um cristão que passa a andar no conselho, passa a se deter, viver conforme, e passa a se assentar, a comungar, ele chega ao ponto de dizer: eu sei que Jesus é a verdade, eu sei que esses valores, mas eu não quero isso para a minha vida, não. Entendeu? É a mesma coisa, não andar como gentios, ao contrário, ele tem o seu prazer aonde? O que dá prazer ao coração de um servo de Deus? Pelo menos deveria. Estar com os irmãos, orar, ter tempo com Deus, conhecer a Bíblia, conhecer o amor de Deus, falar de Jesus, servir, né? Crescer, participar, ser útil, cantar ao Senhor. Isso é que dá prazer ao cristão. Antes não. Quando ele não era cristão, o prazer dele era o quê? Mas agora o seu prazer é a palavra de Deus, e na sua palavra ele medita de dia e de noite. Olha só. E será como árvore plantada junto às correntes das águas, que na estação própria dará o seu fruto, e a sua folhagem não murcha. Aleluia. Glória a Deus. Então é esse
Tudo começa, irmãos, com uma decisão. Não tem santificação sem escolha, gente. Ou vocês acham que o José no Egito não gostou daquela mulher? Vocês acham que ele era meio invertido? O negócio dele não era do ramo. Não, gente. Ele temeu a Deus e fugiu. Porque se ele fica ali, já era. Ele escolheu andar conforme Deus aprova. E Deus honra. E Deus faz. Quando a minha vontade se submete à vontade de Deus, um milagre acontece. Glória a Deus por isso. Deus atua com graça na minha fraqueza. Senhor, eu não dou conta, eu não quero esse negócio na minha vida não. Estou fora. E aí Deus faz um milagre. Tudo é escolha. Segundo, que a santificação se processa através do discipulado. Verso 20 e 21 diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. A palavra aprendestes aqui é o verbo matetes no grego, que quer dizer discipulado. Não foste assim que vocês foram discipulados por Cristo, ensinados, formados, instruídos de forma profunda. Isso fala de relacionamentos formativos, que a santidade se dá através da minha convivência com os outros irmãos, com pessoas que estão andando com Deus, que vai me inspirar, que vão ser referencial, que vão me ensinar, que vão me corrigir, que vão me exortar, que vão me encaminhar nos caminhos do Senhor. É assim que funciona. É o meu convívio com o Bispo Antônio, nesses 17 anos, que muita coisa que ele viveu, que eu vi na vida dele, que ele me falou, mudaram minha maneira de pensar, de ver, de agir, em relação a muitas coisas na minha vida, na minha casa, na igreja. Esta convivência, a minha convivência de 15 anos com o Marcelo Gualberto, que foi me instruindo, que foi me orientando, que foi me formatando, que me ajudaram a entender a palavra, a ver como funciona, a ver que vale a pena, a me estimular. Nós precisamos disso. O princípio do discipulado foi esquecido pela igreja. E não há santificação sem discipulado. Jesus passou 3 anos com 12. 90% do tempo de Jesus foi dedicado a 12 pessoas. E ele escreve a Timóteo: o que de minha parte ouviste, Paulo escrevendo a Timóteo. Isso mesmo, o que aprendeste comigo, faça o mesmo, instrua homens fiéis e idôneos. Olha, gente, fidelidade, idoneidade, são aqueles que andam com você. Quem você não conhece não é fiel, não é idôneo. Você não sabe. Então aquelas pessoas que estão próximas, querem andar com você, você andar com elas, elas vão te ajudando a crescer, a vencer essa velha natureza. É a gente indo num congresso como esse, como nós fomos, ouvindo a palavra, orando com pessoas, sendo ministrado, a gente vai aprendendo e vai crescendo. A gente vai observando. O Bispo Antônio gosta muito disso. Ele fala que ele é muito observador, que muita coisa na vida dele ele aprendeu observando as pessoas. E a gente tem que ser observador, porque há muita virtude nessas pessoas. Paulo fala sobre isso. Paulo, porque eu entendo que é Paulo, mas escrevendo aos Hebreus, o escritor fala assim, que nós temos uma nuvem de testemunhas. Os heróis da fé, que a gente vai lá e vê, a gente olha para a vida do Davi, fala, rapaz, queria ser assim, isso aqui dá certo. A gente olha para a vida do Paulo, para a vida dos profetas, para a vida das mulheres de Deus. Poxa, Deus me transforma.
como eles agiram. A gente vê como Davi agiu com Saul, que o perseguia, como Davi fez coisas erradas. Ó, a gente não pode bobear daquele jeito, não. A gente aprende até com os erros dos irmãos da igreja. Discipulado é fundamental, gente, porque é algo formativo e não informativo. Por isso os grupos pequenos têm uma relevância muito grande. É onde a gente tem vida neste relacionar em profundidade, formativamente, onde a gente é tratado como a gente é e naquilo que a gente é, onde a gente é conhecido e a gente conhece as pessoas. Se a gente olhar o contexto, a gente vai ver, Paulo está falando de relacionamento, da cooperação de cada parte, dos dons que nós estudamos aqui, desse relacionar, de estar junto, de andar com as pessoas, de conviver, de aproximar, de ter referenciais. Nós estamos vivendo uma época de falta referencial, né? Nós precisamos de referenciais. Entre Deus e eu, alguém está ali, ó, para eu olhar. Quem é que eu vou olhar para Deus? Eu não vejo. Mas eu tenho que olhar para alguém que está andando com Deus. Por isso Paulo falava, sede meus. Não é que Paulo era perfeito, mas ele fala, eu estou imitando a Cristo, eu estou caminhando para lá, vamos embora. Porque os que andam pelo mesmo caminho vão chegar ao mesmo lugar, gente. Agora, andar com gente que não teme a Deus, que não comunga com Deus, que não ama a igreja, que não está presente, que não se envolve, você vai acabar ficando do mesmo jeito. Entendeu? Então nós precisamos resgatar este princípio de formação, de instrução, através da verdade que há em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, Paulo diz que a santificação se concretiza pela renovação da mente. O verso 22 e 24 diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. A palavra aqui é mente, é razão, e envolve também emoção, desejo, vontade, a nossa alma, o centro da nossa personalidade. Paulo está falando assim, olha, a renovação da mente é muito importante. E ele aqui está fazendo alusão ao que ele já tinha escrito aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. O que ele diz lá? Rogo-vos, pois, irmãos, você tem que saber de qual é isso, irmão. Você tem que decorar esses versículos. Isso tem que estar na sua mente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício. Sacrifício, né? Oh, meu Deus, vou tentar. Não, está dizendo assim, oferecimento, entrega. O sacrifício está reportando aquilo que fazia no Velho Testamento, de oferecer. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, inteligente, volitivo, implica em vontade, em entendimento, para que vocês possam então, como resultado deste apresentar, deste sacrificar no altar, desse consagrar, serem alguém que experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, aquilo que é bom, que é agradável e perfeito aos olhos de Deus. Porque uma coisa pode ser boa aos meus olhos e pode não ser boa aos olhos de Deus. Uma coisa pode ser agradável a mim e não ser agradável a Deus. Uma coisa pode ser perfeita aos meus olhos, mas não ser perfeita aos olhos de Deus.
Os meus pensamentos são mais altos que os vossos, e os meus caminhos mais altos que os vossos. Então, é aquilo que Deus, no seu conceito, no seu padrão, vê que é bom, que é agradável, que é perfeito. Amém? Então, é isso que Paulo está falando. É ser renovado por uma mentalidade transformada. O que a Bíblia pensa? O que a Bíblia fala? Uma mentalidade de Deus. E isso nos é dado pela palavra de Deus. Então não basta não andar como os não cristãos, é preciso andar como um verdadeiro cristão. Não basta julgar as roupas velhas fora, é preciso vestir roupas novas. Amém? E essas roupas novas já nos foi dada em Cristo Jesus. Eu gosto da expressão que foi usada muito pelo pessoal do movimento celular. Diz assim: nós não somos pecadores lutando para ser santo. Nós somos santos, separados, justificados, lutando contra o pecado. Amém? É diferente, hein? Nós somos santos. Aleluia. Paulo escreve aos santos. Aleluia. E agora, nós queremos desenvolver essa santidade na nossa vida, fugindo do pecado. Falou que é coisa que não agrada a Deus, eu estou fora. Então, cada proibição negativa, a gente vai ver que tem um mandamento positivo aí. Quais as roupas velhas que o Paulo alista aqui? Vamos ver? Vamos dar uma olhada aí a partir do verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por quê? Por que eu tenho que falar a verdade e evitar a mentira? A palavra mentira aqui, gente, no original, a ideia não é só de falar mentira, mas de viver uma vida falsa. Entendeu? Aparentar uma coisa que não é. É ser sincero, é não ser falso, não aparentar apenas, mas ser, de fato, uma pessoa verdadeira, sincera, sem cera, né? Sem falsidade. Porque já viu quando você compra um móvel, você vai na loja, está maravilhoso. Aí você compra, nossa, que trabalho. Aí o tempo passa, vai ficando velho o móvel, passa aquele negócio, o sol bate, aí de repente você vê uma mancha. Fala, que mancha é aquela? Você vai lá, é uma cera que eles colocaram, porque havia um defeito na madeira, e que só apareceu quando o sol bateu. Ela se manifestou, que a luz bateu. Eles falaram, olha só, me enganaram. Esse móvel tinha um defeito e eles camuflaram. É a isso, a palavra mentira aqui, é essa ideia. De não ter cera, de não... Tem problema, você tem 1000 defeitos, eu tenho 2000, mas Jesus está trabalhando em mim, nós estamos em obras. Agora, eu não posso fingir que eu sou o santo que eu não sou. Por quê? Sabe por que isso, gente? Porque a Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. Eu convivi com uma pessoa durante um ano. Hoje eu chego à conclusão que ela tinha dupla personalidade. E depois de um tempo, descobriu-se que ela tinha 2 vidas, eram 2 pessoas, numa só. Coisa mais esquisita. Era um amigo. E, cara, aí ele falou, puxa vida, nunca imaginei que você ia me abandonar. Falei, mas a pessoa com quem eu me relacionei não existe. Então, se não houver verdade, sinceridade entre nós, não vai haver comunhão, não vai haver unidade, não vai haver identidade, transformação, gente. Entendeu? A nossa comunhão é nivelada na fraqueza mesmo. Então tem que haver verdade.
Esse aqui é um espaço para a gente ser verdadeiro, para a gente ser agente, mas que está sendo e buscando mudança, transformação, a qual só o Espírito de Deus pode fazer. Então eu tenho que deixar esse tipo de vida, falso, mentiroso, porque eu sou membro dos meus irmãos, deste corpo. Irai-vos e não pequeis. Olha só, você pode ficar com raiva, mas não deixa passar, não fica protelando, resolva a parada, porque essa raiva vai gerar provavelmente uma mágoa, um ressentimento, uma amargura, um desejo de vingança. Satanás não é bobo. Então, irai-vos, mas não pequem, resolvam. Por quê? Olha a renovação da mente. Porque senão você vai dar lugar ao diabo. Esse é o campo de ação do capeta. Coisas não resolvidas, mágoa, ressentimento, amargura, desejo de vingança. Então, por que eu vou me irar, ficar com raiva, mas não vou deixar isso germinar no meu coração? Porque senão o diabo vai entrar e vai fazer um arraso na minha vida, principalmente em relação às pessoas com quem eu me relaciono. Eu posso chegar a perder oportunidades por causa disso. Tem gente que sai da igreja por causa disso. Perde ministério por causa disso. Porque não resolveu, ficou bravo, mas deu lugar ao inimigo, não resolvendo a situação. Pecou, deixou o sol se pôr. Não furtar. Quem furtava, não furte mais. Antes, faça o quê? Trabalha, vai. Mão no arado. Agora, trabalhar para quê, gente? Para ficar rico? Para ter uma mansão lá no Alphaville? Para deixar uma herança para os meus filhos? Gorda, sustância? Não. Antes trabalhe com as mãos. Para quê? Para ajudar e acudir o necessitado. Olha só. Viu como é que é a mudança? A renovação da mente? Poxa, eu trabalhava, eu achava que era para eu dizimar, para eu, comprar tudo que eu quero. Sonhei, meus filhos, cada filho que fizer 18 anos eu vou dar um carro, que é o meu sonho, para meu filho ter o que eu não tive. Não é isso que a Bíblia está falando, não. A Bíblia está falando que trabalhe, ganhe dinheiro, e ganhe muito, para ter o que ajudar o necessitado, mano. Aí é prosperidade. Só que a turma da prosperidade corta o versículo no meio. Né, bispo? Ganhe muito. Você dá na igreja. Olha, se você der 1.000, Deus vai te dar 1 milhão. É para ajudar os outros, para ajudar o próximo, para socorrer, para ter justiça social, para cooperar, para sinalizar o reino de Deus, socorrendo os necessitados, especialmente os domésticos da fé. Não falar coisas indecentes, impuras, mas falar o que edifica, verso 29. Por quê? Por que eu tenho que falar só coisa boa? Evitar piada suja, fofoca. Por quê? Porque isso não edifica, não traz graça. Então, eu tenho que falar coisas que edificam para transmitir graça aos que ouvem. Eu não posso agora falar o que dá na minha cabeça sem pensar o que o outro está recebendo lá. Olha só. Então, conhece as peneirinhas da língua?
Conhece, não? Se não conhece, escreve aí. Né? É bom o que eu estou falando? É. Então tá bom, beleza, é bom. É verdade o que eu estou falando? Bom, é verdade. É necessário o que eu estou falando? E as mulheres, hein? Tem que falar 1000 palavras por dia. 7.000, né? Já aumentou? É? Ô, Jesus, eu achei que era 1000, ó. Obrigado aqui, o doutor Ricardo, tá vendo? A gente vai aprendendo aí. 7, já pensou? Aí passa na peneira, é bom. Ah, é bom, menina, é a nova coisa lá que surgiu na revista, é coisa boa. Coisa da moda. Segundo, é verdade? Uai, não é mentira. Agora, é necessário falar? Vai transmitir graça? Vai edificar? Vai trazer crescimento espiritual? Se passou nessas peneiras, manda bala. Agora, se não passou, chuta que é laço. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e toda malícia. Ô, gente, como tem malícia entre nós, hein? Como tem malícia entre nós. Terrível. A gente vai descobrindo, assim, meu Deus, tem misericórdia. Gritaria aqui, gente, não é... né? Deus não é surdo, mas a gente é, né? É gritaria dentro de casa. Gritaria uns com os outros. Tem gente escandalosa, né? Dentro da igreja tem. Então, longe de vós esse tipo de coisa, de comportamento. Diminui o volume. Por quê? Para não entristecer o Espírito Santo. O que entristece o Espírito Santo, gente? Amargura, cólera. Cólera é a ira extravasada. Entendeu? Eu tenho um amigo que é pastor, que ele se encolerizou tanto com os irmãos, que ele chegou em casa e deu um soco no guarda-roupa, quebrou o guarda-roupa. Aí eu cheguei na casa dele para visitar, aí ele me levou no quarto para ver uma coisa. Falei, que é isso nesse guarda-roupa? Isso é a marca do meu velho homem. Para eu não matar o irmão, eu quebrei meu guarda-roupa e a minha mão. Falei, cara, tem misericórdia, sou seu amigo, hein? Te amo. Esse soco pega no irmão. Então, cólera é a reação agressiva que extrapola a raiva. Eu já tive que pedir perdão para meus filhos algumas vezes por bater com raiva. Em vez de eu dar um tempo. Mas aí eu tive, graças a Deus, perdoe. Você merecia apanhar. É uma disciplina. Mas eu não tinha o direito de fazer isso com raiva. Então, a cólera se manifestou. Não é deixar de ter indignação, mas é não se encolerizar, não praticar aquilo que as suas emoções estão regendo. E blasfêmia e toda malícia, para não entristecer o Espírito Santo. Quarto lugar, santificação se realiza pela ação do Espírito Santo. E aí o Paulo, a partir do verso 30, vai dizer que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo triste, ele não vai operar. E aí ele vai continuar falando que nós devemos ser imitadores de Deus, e depois no verso 18 vai dizer que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Agora, não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, dissolução, descontrole, mas enchei-vos do Espírito.
Qual que é a ideia, gente, que está por trás disso aqui? Você não consegue saber se você está cheio do Espírito. Ninguém disse na Bíblia, eu estou cheio do Espírito. Você não, como é que você consegue saber que o irmão está cheio do Espírito? Ou não? Hein, pastor Enes? Bispo, me ajuda aí. Pelos frutos se conhece a árvore, é na convivência. Não é porque o cara chegou aqui na frente e falou 3 palavras que você não entende que está cheio do Espírito, não. Porque tem gente que acha que está, nossa, aquele irmão é uma bênção. Ele começa, parece que... Não é isso, não. Não é o quanto você tem do Espírito, não, irmão. É o quanto o Espírito Santo tem de você. A gente acha que, puxa, Deus agora vai derramar. E a ideia fica naquele negócio. Mas você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo mora em você. O que precisa é o quê? A carne ceder para que o Espírito Santo assuma o controle. Uma pessoa que o Espírito Santo controla é uma pessoa cheia do Espírito Santo, gente. Ele não consegue amar, mas o Espírito Santo ama por ele. Ele não consegue perdoar, o Espírito Santo perdoa por ele. Ele não consegue conviver, o Espírito Santo ajuda ele. O Espírito Santo vai tomando conta da vida dele. Vai reinando, vai governando. Então não é o quanto eu tenho dele. Porque o Senhor disse que Ele não nos dá o Espírito por medida, mas é o quanto Ele tem da minha vida. Entendeu? E aí você vai vendo, né? As reações, o comportamento, as escolhas, as decisões, o estilo de vida, as preferências, a maneira de ver a vida. E a Bíblia diz, lá em Filipenses 1,6, que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Mas no mesmo texto, Paulo diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, olha só, ele começou a obra e ele vai completá-la. Mas eu tenho que participar. Como? Desenvolvendo a minha salvação. Não me autodesenvolvendo, mas me entregando, consagrando, buscando, me abrindo, cedendo espaço para o Espírito Santo. Como é que eu faço isso? É tendo momentos devocionais, comunhão com Deus exclusiva, lendo a palavra, ouvindo as pregações, comunhão, participando de um grupo pequeno, das vigílias, de um congresso. Eu vou aproveitando as oportunidades espirituais, dia a dia. É orando sem cessar. Agora, orar sem cessar não é cronológico não, gente. Né? Orar muito. Não é cronologia, não. É manter o foco. Orar sem cessar é não perder o foco. Como é que você vai orar sem cessar? Você tem que trabalhar, velho. Dirigir. Tem gente que tem 2, 3 celulares. Põe o outro na perna. E o computador aberto. Como é que ora sem cessar de jeito? Só se Deus está falando pelo celular agora, a gente não sabe. Via internet, né? 3G. Orar sem cessar é não perder o foco em Deus. É viver e fazer tudo para a glória de Deus. Saber se Deus se agrada. Tem um livro aí, esqueci o nome. Fala do cara na cozinha, né? Ô Jesus, o Senhor agrada do que eu estou fazendo aqui? O Senhor está feliz com esse prato? Vivendo para a glória de Deus. Tudo que faz para a glória de Deus. Mantendo o foco. Pensando nas coisas do alto. Buscando as coisas do alto. Amém? Então, isso é a oportunidade que nós estamos dando ao Espírito Santo de tomar conta da nossa vida, crescer em nós, matar o velho homem, para que o novo homem em Cristo Jesus apareça. Amém, amados? Então, se o Espírito Santo não agir, e a santificação, por último, se modela por um referencial estabelecido. Sede imitadores de Deus, como filhos amados.
Como é que a gente imita Deus, gente? Como é que, bispo, que eu vou imitar Deus? Então eu tenho que olhar para Jesus, né? Porque alguém já disse que em Cristo a gente vê Deus como é e ao homem como deveria ser. Então, a gente tem que olhar como é que Jesus falava, como é que ele se relacionava. Eu tenho que olhar para as pessoas que são meus referenciais. Tem um padrão estabelecido no Sermão do Monte que me mostra. Na verdade, as bem-aventuranças é uma pessoa, é Jesus. Só uma pessoa pode ser aquilo lá. Nenhum ser humano. Manso, humilde, misericordioso. Mas Ele vive em nós. E à medida que Ele vive em nós, cresce em nós, Ele vai vivendo aquilo em nós. Por isso o apóstolo Paulo escreveu: eu estou crucificado com Cristo, agora o viver que eu tenho, vivo na fé. Cristo, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Né? Que morrer que ele está falando ali? Não é ir para 7 palmos. Está falando da morte da carne. Morrer é lucro, gente. Porque à medida que eu morro, eu vivo. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á nesse mundo. Mas quem quiser ganhar a sua vida, que vida? A vida de Deus, achá-la-á. Então, olha só. O evangelho é uma coisa tremenda, né? Perder, morrer para ganhar. E o padrão é esse. O apóstolo Paulo fala que Deus está trabalhando em todas as coisas, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Romanos 8, 28, 29. E aos que predestinou, a este também, para serem conformes à imagem de seu Filho. Olha só. Então eu sei o que eu devo ser. Eu não consigo ser, mas eu sei o que eu devo ser. Eu quero ser, mas eu sei o que eu devo ser. Não consigo, mas há alguém em mim que me faz ser como Ele, o próprio Jesus. Por isso Paulo escreve: Cristo em vós é a esperança da glória. É deixar Jesus viver em mim. Né? Graças a Deus por isso. Para concluir, irmãos, Deus já nos vestiu de vestes novas. Já nos deu uma nova vida. Deus já nos concedeu vestes novas. Nós não precisamos nos esforçar para estar na videira. A Bíblia diz que nós somos ramos, já estamos na videira, aleluia. Agora, nosso esforço, é teimar, nós temos que teimar, insistir em permanecer na videira. Amém? E como é que isso acontece? O Watchman Nee, nesses livros que eu mostrei para vocês, ele faz uma exposição de Romanos 6 muito interessante. Por isso que eu queria muito que você lesse, vai te ajudar demais. Vida cristã normal. Ele coloca, Romanos 6, se você puder abrir lá, 3 verbos que Paulo usa lá em Romanos 6, como processo de santificação. O primeiro é o verso 6. Porque, como eu disse, a maior postura, a postura mais correta é a rendição. É entregar a nossa vida diariamente ao Espírito Santo, para que Ele viva em nós. Está aí no verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído,
e não sirvamos ao pecado como escravos. E ele diz que essa palavra saber é revelação. Não é ter conhecimento da Bíblia. É Deus que abriu os seus olhos e que deu a você a compreensão e a convicção de que você, aquele velho homem, já está crucificado. É fato, à luz da eternidade. Eu estou crucificado. Se o Senhor não revelar, não abrir o nosso entendimento, para que a gente possa ver, compreender espiritualmente, que nós já estamos mortos em Cristo Jesus, não vai haver santificação. Certo? Então é revelação. É aquilo que o Paulo, escrevendo aos Efésios 1,17, fala: iluminado o vosso entendimento, para que vocês possam compreender as coisas espirituais. Revelação. Como é que eu sei que eu fui morto? Uai, que o Senhor me deu essa convicção. Eu entendi que Jesus morreu por mim e eu, no batismo, morri com ele. Agora pronto, aquele já era. Uai, mas o velho homem ainda está aí? Pois é. Mas eu preciso saber que eu já morri. A luz da eternidade já foi. E aí, ele fala do outro verbo que está no verso 11. Assim também vós considerai-vos, não só entender espiritualmente, mas lançar em conta, me considerar morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. Eu entendi espiritualmente, estou morto, já era. E agora eu me considero, eu não pertenço a mim mesmo, gente. Eu não sou mais dono de mim mesmo. Você não é dono mais de você. Não luta com Deus para assumir o controle, não. Você já morreu. Fala para o seu irmão aí, você já morreu. Morreu por pecado, está morto. Aquele velho homem, já era. Você não tem direito, você foi comprado. Seu direito agora é adorar, servir, glorificar, viver para a glória de Deus, morar no céu eternamente, aleluia. Considerar-me morto, é aquilo que eu falei, a disposição de não pecar. Então, pecado tem que passar longe. É como se a gente pudesse dizer, que 2 mais 2 igual a 4. A ideia aqui é de contabilidade mesmo. Considerar um fato consumado. Eu morri para o pecado. E o verso 12 e 13 é o outro verbo que ele usa. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. A palavra membro aqui é faculdade. Não é oferecer seu conhecimento, seu talento, não. É oferecer toda a sua vida. Saber que tudo agora é novo e é para a glória de Deus. É consagrar para a glória de Deus. Isso aqui não pode ser usado, esse corpo não pode ser usado se não for para a glória de Deus. Então, sexo antes do casamento não pode. Beber não pode. Isso aqui não pertence a mim mesmo. Ah, mas eu gosto, não interessa. Você não pertence a você mesmo? Ah, na boate. Pergunta a Jesus se ele quer que você vá. Você não pertence a você mesmo? Ah, eu vou separar. Uai, pergunta a Jesus, você não pertence a você mesmo? Você pertence a Jesus e a sua esposa. Então você... então você não morreu. Se você não morreu, também você não ressuscitou. Porque só ressuscita em Cristo quem morreu em Cristo. Por isso que o Paulo fala que todo dia nós somos entregues à morte, levando o morrer de Cristo, para que o viver de Cristo se manifeste. Olha só.
Teve um irmão, estamos terminando, tá? Que entrou, trabalhava numa fábrica e entrou num trem para ir embora para casa. E todo dia os amigos jogavam carteado, eram 3 amigos, valendo dinheiro, apostando salário. E um dia um faltou, e o irmãozinho, o crente, estava lá, só observando. Aí eles falaram: puxa, o fulano não veio, só pode jogar de 3, você vai entrar no lugar dele? Joga aí com a gente. Ele falou: mas não posso. Por quê? Só porque você é crente? Não, eu não trouxe as minhas mãos. Droga de ser idiota, rapaz. Você acha que a gente é bobo? Suas mãos aí. Não, essas mãos aqui não são minhas mais, são de Jesus. E Jesus não joga carteado. A ideia é essa, irmão. Eu sou de Jesus, você é de Jesus. Somos propriedade exclusiva dele. Agora, eu preciso saber que eu já morri, considerar morto o pecado, e agora preciso me entregar a Deus. Sou dele, para a glória de Deus. Aleluia. Meu ouvido é para ouvir aquilo que agrada o Senhor, meus olhos é para ver aquilo que o Senhor agrada, minha boca é para falar aquilo que o Senhor é glorificado, minhas pernas é para ir onde Jesus é glorificado. Amém, querido? É para promover o reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Pergunta para o seu irmão: e aí, irmão, já morreu ou não? Já ressuscitou com Cristo? Como é que está o guarda-roupa aí? É o guarda-roupa do velho homem? Estou bonito hoje, não estou? Isso é para ajudar os cruzeirenses. Como é que está o guarda-roupa aí, mas? É do novo homem ou é do velho homem? Graças a Deus. Queria que você se rendesse ao Senhor. Eu e você, tudo que nós precisamos todo dia dizer: Espírito Santo, faz a tua vontade. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Vive em mim. Reina em mim. Feche os seus olhos. Faça essa oração mais uma vez. Pai, eu sou teu. Minha vida é tua. Eu não posso ser santo por mim mesmo, mas eu quero ser santo, separado, consagrado. Por isso eu me rendo ao Senhor, para que o Senhor me santifique, para que o Senhor opere em mim tanto querer quanto realizar. Trabalha em mim, transforma-me. Eu quero ser transformado, quero ser cheio do Espírito Santo, quero ser um vaso nas tuas mãos, um vaso que carrega um perfume, a fragrância do Senhor. Faz isso, meu Deus. Opera em nós, Senhor. Toma as nossas vidas, Senhor. Reina em nós. Dá-nos entendimento espiritual. Ilumina o nosso entendimento. Nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque nós sabemos que o Senhor está fazendo com que tudo coopere para o nosso bem. E de glória em glória o Senhor está transformando as nossas vidas, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque nós não somos deste mundo mais. Nós somos teus, somos santos, separados, para abençoar esse mundo, Pai. Para resplandecer neste mundo como luz, para temperar esse mundo como sal, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nos entregamos a Ti nesta manhã. Nos entregamos ao Teu Espírito Santo. Aleluia. Pai da vida, atrai-me. Meu coração está em Ti.
Espírito Santo, meu consolo. Fortaleza que me exalta, tua verdade viverei, toda glória te darei, e que a paz de Deus reine em mim. Deus, tenho fome por mais de ti, tua verdade arde dentro de mim. Espírito Santo, vem me encher com tua vida, teu poder, com tua cura, me faz de novo, e que a paz de Deus reine em mim. Aleluia. Graças a Deus. Dê a mão à pessoa que está aí ao seu lado. Faça uma breve oração por ela. Fala: Deus, enche a vida do meu irmão. Capacita-o a viver para a tua glória. Fortalece-o. Concede a ele graça sobre graça. Faz dele um homem ou mulher cheia do Espírito Santo. Dá a ele uma semana de vitória, de bênção, de alegria, de transformação. Que a vida do Senhor seja sobre ele, sobre a sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a operação, as consolações benditas do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém.